Uniformes capazes de alterar sua postura em tempo real. Tecidos que ajudam a controlar a vibração dos músculos. Roupas que regulam a temperatura corporal e até liberam medicação na pele. Será que estaríamos falando de um filme de ficção científica? Se você pensou isso, está muito enganado, porque essa já é a nossa realidade. Os tecidos inteligentes chegaram para revolucionar nosso pensamento. As roupas atualmente não têm apenas a função de nos vestir, elas podem nos proporcionar entretenimento e até saúde. Esses tecidos têm a capacidade de interagir com o meio ou receber estímulos de diferentes origens, como térmica, química, mecânica e até elétrica, e podem ser obtidos através de fibras inteligentes ou por aplicações de compostos. Eles podem ser divididos em 3 grupos: os passivos, os ativos e os ultra-inteligentes. Os passivos, eles têm características específicas que, mesmo recebendo estímulos do ambiente, não se modificam. Um exemplo, o anti-chamas. Os ativos, eles sentem e respondem de maneira pré-determinada aos estímulos do ambiente. Um exemplo, os tecidos resistentes à água. E os ultra-inteligentes, além de sentir e responder a estímulos pré-determinados, eles também podem se adaptar aos estímulos do meio. Certo, mas qual será a relação entre esses tecidos com a engenharia química e com a química industrial? A técnica mais utilizada para garantir que o material inteligente se incorpore ao substrato têxtil e às fibras de tecido é conhecida como microencapsulamento, na qual se emprega nanotecnologia. Nesse tipo de técnica, substâncias líquidas, gasosas e sólidas são condicionadas em pequenas cápsulas que protegem o material ativo, capazes de liberá-lo de forma controlada à medida que estímulos são oferecidos pelo ambiente. Vamos ver um pouco mais como isso funciona. A impregnação dessas microcápsulas pode acontecer ainda na fibra ou na fase de acabamento diretamente no tecido. No primeiro caso, utilizam-se as técnicas de composição por polimerização, por extrusão, por emulsão em dissolução ou fusão do polímero para reter as microcápsulas na fibra. Já quando o processo é aplicado diretamente no tecido, vemos a aplicação de métodos como a fulardagem, a pulverização e o esgotamento em solução. Na fulardagem, o processo é realizado de forma contínua por meio do uso de cilindros que comprimem o tecido dentro de um banho específico a altas temperaturas, favorecendo a transferência de massa para o tecido devido à pressão exercida pelos cilindros. Enquanto que, no esgotamento, ocorre a imersão do tecido dentro de uma solução com o material que deve ser impregnado na peça por um tempo previamente definido. Olha aí, ótimas aplicações de disciplinas cursadas no nosso curso que possuem aplicações práticas na indústria. Uma das principais e mais úteis aplicações da tecnologia têxtil está bem na sua cara. Ficou se perguntando onde, né? Mas é que nunca assistiu um filme em que os bombeiros passam pelas chamas e sua roupa continua intacta. Pensando nessa utilidade, foram criados os tecidos inteligentes anti-chamas. Uma das formas mais utilizadas para produzir esse tipo de tecido é fazendo uma mistura de fibras inflamáveis com fibras inerentemente resistentes à chama no processo de extrusão, como a aramida, a poliamida, a Nomex, dentre outras. O objetivo desses tecidos é reduzir drasticamente a inflamabilidade dos tecidos comuns, incorporando um retardante de chamas em um material têxtil, seja por compostos ativos, também conhecidos por acabamentos duráveis, a qual integram a estrutura da fibra com compostos de fosfatos ou sais, compostos halogenados e sais inorgânicos, ou por compostos aditivos, como o cloreto de tetráxido hidroximetil fosfônio, o TPHC, conhecido como acabamento não durável, pois pode perder sua capacidade de retardante após a lavagem. Os tecidos de algodão e poliéster, por exemplo, incorporados com compostos ativos, são capazes de durar mais de 50 lavagens, sendo não tóxicos e não cancerígenos. Falando dos tecidos em si, eles foram subdivididos em 3 tipos de acordo com o tempo de resposta à queima deles. Temos os inflamáveis, que se modificam e mantêm a chama mesmo após a fonte do fogo se extinguir, como exemplo, os produtos de fibra sintética, que derretem a temperatura menores de 315 graus, os quais, por exemplo, nylon, polipropileno e spandex, só podem ser utilizados por esses tratamentos anti-chamas seguindo os critérios da ASTM, um dos maiores órgãos internacionais de desenvolvimento de normas técnicas para a indústria química. E temos as fibras celulósticas, como o algodão, o linho e viscose, que possuem uma grande inflamabilidade na presença de calor e oxigênio, e devido a isso,
e sua grande aplicabilidade, ainda há estudos de formas de contornar esse problema. O segundo tipo, os tecidos combustíveis, são aqueles que não mantêm a chama quando ela se extingue, porém ainda sofrem algum tipo de transformação. É o caso das fibras termoplásticas, como por exemplo a poliamida e o poliéster, que são muito utilizadas na indústria têxtil, que fundem a temperaturas baixas, pois possuem temperatura de fusão menor que a temperatura de ignição, e nesse caso não há propagação da queima caso haja extinção da chama. E por último, os incombustíveis, que são tecidos com capacidade de resistir às chamas. Os tecidos desse tipo são os mais utilizados pelos bombeiros em roupas de EPI e por pilotos profissionais de corrida. Dentre eles estão o Nomex, que é uma fibra metaramida e quando é exposta ao calor intenso, as fibras engrossam e carbonizam, aumentando a barreira protetora entre o fogo e a pele do usuário. Não derrete e nem entra em combustão. E temos o Kevlar, que é uma fibra pararamida resistente ao calor e com uma estrutura molecular de várias ligações intercadeias, tornando esse tecido incrivelmente forte, resistindo a altas temperaturas. O uso desses materiais está associado às suas composições químicas, pois como são formados por vários anéis de benzeno, o carbono presente neles, ao carbonizar, impede a reação química que alimenta o fogo, como no acidente que ocorreu ano passado com Romain Grosjean na Fórmula 1, no qual poderia ter acontecido o pior. Porém, graças a essa tecnologia têxtil embutida no seu macacão, ele pôde sobreviver a 28 segundos sobre intensas labaredas de fogo e conseguiu sair de seu carro. E quem diria que um tecido podia te proporcionar tantos benefícios, né? Mas quando falamos de tecidos no geral, percebemos que as fibras têxteis são um excelente meio para a proliferação de alguns micro-organismos, como bactérias e fungos que podem se alojar no tecido, causando efeitos indesejáveis. Entre eles, podemos destacar a descoloração do tecido e odores desagradáveis, até consequências mais sérias e graves, como transmissões e infecções no contexto hospitalar. E é aí que surge mais uma aplicação dos tecidos inteligentes, a ação antimicrobiana. Desde a antiguidade, os egípcios já utilizavam uma técnica semelhante durante o processo de mumificação para inibir o crescimento de bactérias e bolores nos corpos. Hoje em dia, os tecidos são divididos em biocidas, que são aqueles que protegem o usuário de ataques biológicos através da esterilização do material têxtil e inativação de micro-organismos, e os bioestáticos, que protegem o tecido, inibindo a proliferação de micro-organismos através da biodegradação dele. Ou seja, hoje existe uma grande variedade de compostos antimicrobianos utilizados pela indústria têxtil. Entre eles, podemos citar o diamônio quaternário, os fenóis halogenados, os complexos organometálicos e os sais metais. Mas as inovações nessa área seguem a todo vapor e não param por aí. Já pensou em utilizar uma roupa que te protege do contágio de certos vírus? Pois então, pesquisas já estão sendo realizadas para o desenvolvimento de uma tecnologia têxtil que emprega fios com íons de prata que inativam o vírus do Covid-19 por meio da inativação da camada de gordura que protege o seu RNA viral, impedindo a aderência nos tecidos. Olha só que legal, né? Ué, já acabou o vídeo da Play? Achei que a Aline ia me contar como é que eu faço pra chutar igual o Messi. Queria fazer uns gols ali no fute. E aí, bora continuar? Durante os Jogos Olímpicos de 2018, os patinadores holandeses fizeram uso durante os treinos de uniformes ultra inteligentes. Esses uniformes foram desenvolvidos pela Samsung e tinham a capacidade de corrigir a postura do atleta em tempo real. Muito legal isso, né? Esses uniformes são feitos sob medidas e por eles são espalhados vários sensores que podem emitir um sinal para o celular do treinador. E caso a postura do atleta não esteja correta, não esteja dentro do ideal, o treinador pode emitir um sinal de volta para o uniforme, que faz com que o pulso do atleta vibre e ele perceba que precisa corrigir sua postura. E aí, Kaique? Talvez com um uniforme desses você consiga fazer movimentos tão bons quanto os de Messi, né? Ué, É nóis. Nos últimos anos, os tecidos inteligentes esportivos vêm ganhando força dentro da indústria têxtil, porque eles geram interações entre as diferentes áreas, como a área da química, da mecânica, da biologia,
e da física, além de proporcionar conforto, realização e preparação para os atletas, mas não só para os atletas, também para outras pessoas que fazem uso desse uniforme. A Nike é uma das marcas pioneiras dentro desse segmento e eles lançaram uma linha de uniformes esportivos que tem a composição em 100% de poliéster. Essas peças fazem uso de uma tecnologia tridimensional que tem a capacidade de criar bolhas de ar que podem diminuir o atrito do material com outras superfícies. E uma dessas superfícies é a superfície do nosso próprio corpo. Isso faz com que o tecido não tenha adesão à nossa pele suada, o que é muito bom, porque os atletas estão lá correndo e suando e o uniforme não fica pesado. Sua composição envolve 3 tipos de material, que são eles: o poliéster, devido ao seu caráter apolar, ele retém o suor; a poliamida, que é responsável por absorver a água e liberar parte dela em seguida, graças à presença de hidroxilas; e por fim, mas não menos importantes, os elastômeros, que conferem elasticidade e podem garantir uma boa mobilidade durante a prática dos exercícios físicos. Essas tecnologias estão em alta e vêm sendo melhoradas a cada ano. Isso mostra que o setor não está parado, que eles continuam inovando cada vez mais. E aí, gostaram? Então fiquem conectados, porque em breve teremos mais vídeos aqui no canal do DAEC. É nóis. Ué,